Temos muito. Gracias a usted. Bom, gente, obrigado, Everaldo. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer todos vocês que estão aqui nessa sala, né? É uma alegria para mim voltar a organizar e participar de um evento aqui no campus da Unicamp, nesse auditório que eu gosto de chamar de mini auditório, mas eu tentei batizar ele assim, não pegou. Preferiram chamar de sala de defesa por uma questão territorial. Mas é uma sala de defesa oficialmente, que é tão familiar para mim e, na verdade, para nós, tanto do nosso grupo de pesquisa, do laboratório, quanto com o ICSA, né? Esse chão verde que os colegas que estão nos acompanhando da Argentina ou de outros lugares não podem ver, essas cadeiras verdes, elas me remetem sempre a essas ocasiões que fazem para mim ainda a universidade ser uma coisa, um modo, né, de convivência, um modo de ser estar no mundo, que me parece ainda necessário, né? Que é um lugar que cultiva o demorar-se em temas que são necessários e que também são importantes para nós, né? E é interessante isso que o Everaldo acabou de colocar, porque quando eu particularmente penso em quais são os motivos, o sentido político da universidade, um deles, certamente, para mim, remete a esse demorar-se e que tem tudo a ver com essa corporeidade acadêmica, né? E esse demorar-se que eu estou me remetendo, ele diz respeito eu associaria ele ao cuidado, como o Patochka, né, que é o nosso autor de discussão aqui no centro do debate ontem e hoje, ele mobiliza, né, naquele sentido ético, naquele sentido político do cuidado, que, na minha perspectiva, pelo menos, a gente, ao fazer uma crítica como essa que o Everaldo coloca, isso não implica nunca em abrir mão desse tipo de momento, né? Então, se nós não vamos simplesmente ceder a essa financiarização da universidade, também, de outro lado, abrir mão desse tipo de momento, desse demorar-se nas questões, na minha opinião, também é um esvaziamento político da universidade. Então, eu quero agradecer, é claro, a todos vocês que estão aqui, porque eu acho que nós vamos ter um processo de dificuldade de realizar esse tipo de atividades por uma série de questões. Mas também, claro, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, de outras formas, inclusive aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né, que esse evento já tiver se encerrado, tá? Falando e entrando aí na questão do nosso tema, ontem, na sua fala, o Werther lembrou que em 2014 ele veio aqui na FCA, na Unicamp, oferecer um curso de 2 dias, que na época o título foi Abordagem Fenomenológica da Política. Não é que eu lembro, não, eu fui olhar, tá? E o convite para o Werther fazer esse curso, na ocasião, ele se deveu ao fato de que estávamos, no nosso grupo de pesquisa, estudando a Hannah Arendt, né? E aí, não me lembro a ocasião, a provocação foi feita ao Werther, e ele nos trouxe, na realidade, o Patochka, que era um autor que nós, particularmente, não tínhamos contato, né? Isso já tem... Que ano nós estamos? 8 anos já. 8 anos, né? Desde então, foram realizados diferentes esforços nesse contexto, né, tanto no Nomear quanto no próprio GUM, que é um grupo de pesquisa que também
né, tá no apoio, na participação aqui desse evento, para potencializar as articulações no âmbito, primeiramente, da geografia humanista, que é uma área, né, de confluência nesses dois grupos, mas também se voltando para os debates mais ampliados nas ciências humanas, nas ciências sociais, sociais aplicadas. E, por exemplo, aqui no ICSA, nós tivemos algumas dissertações relacionadas ao grupo que dialogaram com essas interfaces, né? Me lembro, por exemplo, do Rafael Basso Ferreira, que está acompanhando o evento, o Luiz Thiago de Paula, o Heitor Matos, a Marcela Paiva, a Stephanie Maldonado. Quer dizer, várias dessas dissertações atuaram nessa interface, dialogando com autores tão distintos quanto Russell, Merleau-Ponty, Hannah Arendt, próprio Rancière, Deleuze-Guattari e até o Heidegger, né? No GUM, nós tivemos uma tese recentemente defendida, totalmente dedicada a isso, né, do próprio Rafael, mas num diálogo mais específico com Russell e Hannah Arendt, além da tese da Diana Bernal Arias, que defendeu esse ano e que trabalhou com hidropolíticas, hidropoéticas, e também um trabalho que é mais antigo em relação a esses, da Gabriela Mesquita Alves, né, que o Werther orientou, que dialogou diretamente com o Patochka, especificamente os ensaios heréticos, né? Enfim, além de ter outras pessoas no grupo que tem, né, procurado esse tipo de preocupação com outros autores, como Spinoza, Levinas, o próprio Merleau-Ponty, o Heidegger e outros autores, né? O que eu quero demarcar com isso, nesse pequeno recordatório, eu estou procurando a cara do Rodolfo, ele está escondido atrás do robô, é indicar que há dois campos de preocupação principais quando nós buscamos uma abordagem fenomenológica da política. De um lado, o que a gente poderia chamar de um sentido ético da existência, e, sobretudo, um sentido ético da ação. De outro lado, a co-constituição intersubjetiva, ou a subjetiva, se a gente quiser usar o termo do Patochka. Essa co-constituição intersubjetiva que é coletiva, que é comunitária, que é histórica e geográfica do mundo. Eu diria que essas duas preocupações, elas são talvez as mais importantes que estavam presentes ou que mobilizaram esses grupos, pelo menos nesse momento que eu estou recortando, a pensar fenomenologicamente a política. Ou pensar a política fenomenologicamente. Nos últimos anos, no entanto, há um terceiro campo de preocupações que ganhou bastante força, isso não é só nesses grupos, evidentemente, e de uma certa forma se desprendeu dos dois anteriores, né? E apareceu com muita força ontem e apareceu de novo aqui na discussão já, que seria o que eu chamaria de o reconhecimento do sentido político das construções epistemológicas e identitárias que atravessam as existências de maneira articulada e ambivalente, as quais demandam, né, essas preocupações por um conhecimento, ao mesmo tempo, situado e desnaturalizado. São múltiplos os movimentos de emergência que questionam e negam a narrativa pautada numa racionalidade única, né? Ou uma história única e linear, universalizante, né? Que estabelece os critérios, né, essa racionalidade única, de hierarquização, de classificação e de legitimação, desde um ponto de vista transcendente e desencarnado, e que reclamam a mundanidade, ou seja, esses movimentos que têm aparecido, né, reclamam a mundanidade do conhecimento, ou seja, que buscam reconhecer o seu caráter político e situado. Eu estou falando, evidentemente, né, dos debates de enfrentamento da colonialidade, como foram tão bem lembrados ontem, ou das epistemologias feministas, do pensamento latino-americano, do pensamento e da filosofia indígena, da filosofia e das epistemologias negras, dos estudos subalternos, do movimento pós-colonial, da filosofia andina e de tantos outros gestos que apontam, de uma certa forma, para a mesma direção, embora, claro, cada um tenha a sua própria trajetória, né? E que ganharam muita força e visibilidade nas últimas décadas.
o combate à naturalização do conhecimento, ele passa por uma desconstrução de sua transcendência em relação à vida e à própria Terra. Situar o pensamento e a própria existência não se faz apenas remetendo ao mundo ou à própria história, mas talvez à própria geograficidade. O topos existencial, para muitos desses movimentos e epistemes, que reivindicam sua autonomia e legitimidade em relação a essa história única, a essa racionalidade preponderante, necessariamente não reproduzem, não necessariamente reproduzem os argumentos da modernidade. A história, a racionalidade e o mito de origem. Em especial aqueles movimentos que são emergências geograficamente significadas, dotam de caráter político a própria Terra, algo que a modernidade se esmerou em despolitizar completamente, em sua ancestralidade e espiritualidade, remetendo, portanto, a outros marcos que os colocam, esses movimentos, efetivamente em outra margem em relação aos princípios que regem a modernidade. É nessa perspectiva que tento pensar um significado mais enraizado, eu digo mais, porque acho que a cosmopolítica, apesar de propor isso, de uma certa forma, acho que ela poderia ser mais enraizada, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo, E é nessa perspectiva que, na minha opinião, a fenomenologia é uma das, embora não a única, possibilidade de pensar essas demandas contemporâneas. Afinal, a situacionalidade do pensamento e esse reivindicado combate ao naturalismo são constantes em todas as vertentes fenomenológicas, estando no cerne de seu criticismo em relação ao próprio projeto da modernidade europeia. Temos, assim, um conjunto de questões que nos mobilizam em direção ao pensamento patótico. Aí, quando eu falo nos, estou me referindo a esses grupos, Por sua importância na recepção crítica e nas suas contribuições a partir, e contra os dois grandes mestres da fenomenologia, tanto Husserl quanto Heidegger. Mas também pela radicalidade que ele elaborou algumas das questões que a reflexão política opera em qualquer pensamento. A fala do Marx trouxe vários desses elementos, assim como a fala da professora Graciela ontem, ela circunscreveu, eu acho, de uma forma bastante precisa, a questão fulcral que eu estou tentando chegar, quando ela citou um trecho do texto de apresentação do colóquio, que eu vou me permitir reler, assim como ela fez ontem. Mas, mesmo assim, haveria dúvidas. Estaria garantida a aparição da alteridade de forma integral, mesmo neste mundo natural de patótica? Abarcaria a imobilidade da Terra, lida por ele como uma epoquê sem redução? Seres tão díspares e com tantas intencionalidades como são os povos latino-americanos? Haveria alguma possibilidade real de suspensão de juízo em que se poderia tratar de problemas tão urgentes, como foi o da própria pandemia, de forma discernível para localidades como, por exemplo, Limeira, no Brasil, Niterói também no Brasil, Morelia, México, Buenos Aires, Argentina, dentre outros? E aí, só para fazer jus, o autor desse texto é o Victor, tá? Nessa frase, ou nesse parágrafo, podemos ver os pontos anteriores, que eu destaquei, os 3 pontos. A necessidade de se voltar para a alteridade, o que contempla tanto um sentido ético quanto uma preocupação com o copertencer e o comum na existência humana. 2, a preocupação com a Terra, com o papel da Terra, esquecida e desprezada pelo pensamento moderno. 3, a questão do... Não, aí 3 é o terceiro. E a questão em torno do papel da multiplicidade de mundos, que a professora
Graciela ontem colocou como interculturalidade, frente às múltiplas situacionalidades e simultaneidade de compartilhamentos, que remete ao mesmo tempo para a questão identidade e diferença e para o enfrentamento da colonialidade. Feito esse longo prólogo, a minha contribuição para o colóquio está articulada pelo título, né, como o Everaldo já falou, Cidade dos Abalados, a situacionalidade latino-americana. Mas eu senti necessidade, se vocês me permitem, de trocar de título. Tá? Eu acho que o ideal é que eu mude o título a partir de agora para Desterramento, a situacionalidade latino-americana, como uma pergunta, com o subtítulo Vulnerabilidade e abalos da existência. O que eu já adianto, eu não chegarei no subtítulo, tá bom? Eu só vou conseguir chegar na antessala da projeção dele. Certo. Então, eu vou passar agora para um tópico, começando propriamente a enfrentar a questão, que eu nomeei assim, perguntar pela situacionalidade latino-americana. A América Latina, e ontem, hoje, a gente já teve debates e posicionamentos em relação a isso, mas a América Latina possui uma historicidade e um processo de invenção, que é expressão de geopolíticas e estratégias de poder e controle. Isso faz para muitos, como o Werther questionou ontem, colocar em questão a força ou a legitimidade de tal expressão, América Latina. Pois, além de reificar a posição do colonizador, reúne em uma única unidade a multiplicidade e a diversidade, solapando-as. Os argumentos, evidentemente, são válidos, né? E algumas alternativas que são utilizadas por diferentes povos e grupos. A Biayala ou Pachamama, por exemplo, são os mais conhecidos atualmente, ou pelo menos os que circulam mais. No entanto, em termos do pensamento social, o esforço de reapropriação da chamada América Latina passou, algumas décadas atrás, por um forte processo de crítica e ressignificação a partir dos movimentos sociais e da busca pelos elos identitários que ofereceriam, frente a esse colonizador e aos seus herdeiros, um contraponto de resistência e de autodeterminação. Algo, por exemplo, que aconteceu com a forma como os povos indígenas assumiram, né, a ideia de indígena como significado de sua parentela, mesmo que o termo índio tenha surgido também como uma forma de enfrentamento, uma forma de denominação do colonizador. Então, eles rasuraram o índio, assumiram indígena e constituíram, né, ressignificado. Então, há um movimento semelhante em torno da ideia de América Latina também. De uma certa forma, seja este movimento, né, que muitas vezes tem no Bolívar e no Che Guevara como ícones, né, figuras icônicas, seja nos movimentos mais recentes a partir dos povos originários, né, como a Biayala, Pachamama, há dois incômodos gerais, né? A já mencionada impossibilidade de abarcamento de todas as identidades em uma apenas, América Latina, porque sempre, de uma certa forma, implica algum apagamento ou hierarquização. E, um segundo incômodo, é a constituição, né, dessa identidade, passando pelo termo que vem do colonizador. Ou seja, é como se, para alguns, se a gente ratificasse a definição de si pelo outro. Eu não vou, evidentemente, me deter nesses pontos, pois me levaria para outra apresentação. O que eu quero colocar aqui é, junto com o Patočka, em sua compreensão dos movimentos da existência, né, como ele apresenta lá no livro Corpo, Comunidade, Linguagem, Mundo, que a corporeidade faz parte da situação. E aí eu vou citar Patočka, numa tradução livre, tá? A corporeidade é uma parte da própria situação em que o movimento ocorre. Não é um substrato que sustenta algumas determinações em que se encontra
no momento e não no próximo. Um movimento desse tipo é também uma dinâmica, uma possibilidade de realização, transitando para a realidade, não como uma possibilidade pertencente a algo que já existe, mas sim como algo que ainda não está presente e pode tomar o dado em si e forjá-lo em um significado unificado. Essa posição do patótico é importante porque dá uma outra condição à corporeidade, né? E, consequentemente, à própria situacionalidade. Em seu sentido existencial, a corporeidade não é contingente da situacionalidade, estando nela na estrutura constitutiva da própria situação. Ao buscar desviar das perspectivas idealistas e materialistas, Patótica está mais próximo de Heidegger nesse quesito, pensando a situação em um horizonte da historicidade, mas diferente daquele, para além da manualidade cotidiana. É aí que os três movimentos da existência de Patótica se manifestam como situados também pela corporeidade, oferecendo a esta uma posição tão central quanto a linguagem, quanto a comunidade, quanto o próprio mundo. Essa é a primeira condição para perguntar, a primeira condição que eu estou separando, tá, gente? Para a gente perguntar pela situacionalidade latino-americana. Ou seja, não procurar na constituição das identidades metafísicas ou nas estruturas dos estados nacionais, mas nos movimentos existenciais expressos e constituídos nas e pelas corporeidades. A segunda condição, que deriva também do pensamento de Patótica, é sua discussão da própria civilização europeia. É importante lembrar que a análise e a crítica que ele constrói em relação à Europa, ela não se refere necessariamente ao continente europeu, mas à ideia de Europa, o que ele chama de espírito europeu. Aqui Patótica reverbera, embora discorde de alguns pontos fundamentais, a crítica, né, reverbera a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental do Husserl, que também se volta justamente para a espiritualidade europeia, que seria, por fim, a própria modernidade. Francesco Tava, um estudioso de Patótica, mostra que o diagnóstico de Husserl, quanto ao cerne da crise localizado no afastamento do mundo da vida, que é operado pelas ciências modernas, é criticado por Patótica, porque, na opinião do filósofo tcheco, esse diagnóstico de Husserl está embebido pela mesma racionalidade que não abre espaço para o incontrolável, o irracional, ou o que ele chama de elementos orgiásticos. O filósofo tcheco, né, o Patótica, aproxima, assim, nesse sentido, o esforço tanto do Husserl quanto do Marx, considerando que ambos estão igualmente comprometidos com o projeto da modernidade na face racionalista. Essa leitura nos abre duas possibilidades de interpretação da discussão sobre a Europa, América Latina e do posicionamento de Patótica. De um lado, estaria o pensamento latino-americano lidando igualmente com a ideia de América Latina, ou seja, tal como fora constituída para e com e para além do colonialismo e da colonialidade? É uma pergunta, né? Estaria esse pensamento latino-americano, quando defende a reconstrução da ideia de América Latina, né, na mesma faceta, na mesma chave que se discute o espírito europeu e a ideia de Europa? Mas, ao considerar a América Latina dessa maneira, né, não estaria a própria ideia comprometida com esse esforço do espírito europeu, ou seja, marcado por uma vontade de potência transcendente e, potencialmente, de negação de autoridades? Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas a questão é, se são duas possibilidades, né? Uma, a gente pode pensar que, ao pensar América Latina, estamos pensando a ideia de América Latina, e não a materialidade da América Latina, tal qual se pensa a Europa e a ideia de Europa, né? Não limitada ou não presa a uma mera imanência. Mas, ao fazer isso seria uma defesa de discutir a América Latina, quer dizer, ela está para além, ela é uma forma de ser estrangeiro. Mas, ao fazer isso, a gente não estaria, né, justamente reproduzindo
o mesmo risco que pensar a ideia de Europa carrega? De outro lado, Patóshka, a gente poderia fazer essa pergunta de outra forma. Qual é, de fato, a potência de pensar a ideia de América Latina? Né? Se há esses riscos de solapamento e negação das alteridades. De outro lado, Patóshka apresenta-se como um crítico desse espírito europeu, não seu defensor. O que ele certamente faz, no entanto, é procurar uma salvação para essa civilização, né, que não é limitada a ela, evidentemente, o que aparece, né, como o professor Marx tão bem colocou, na ideia de solidariedade dos abalados, né, em espanhol, solidariedade dos comovidos, que é, ao mesmo tempo, revolucionária e conservadora. Embora, em minha opinião, ela mantenha essa ambiguidade ou contradição que é própria do pensamento político ao qual o Patóshka também estava associado em sua militância. Assim, por que se perguntar pela situacionalidade latino-americana se ela nos apresenta tantos riscos? Eis minha resposta temporária, tá, gente? Que justifica eu poder continuar a apresentação. Primeiramente, porque mesmo que no bojo de um processo de colonização e colonialidade, há a constituição da oposição que nos coloca em uma mesma situacionalidade, no sentido de Patóshka, o qual não implica a identidade metafísica constituída pelo colonizador simplesmente, mas que se manifesta pelas corporeidades. Segundo, porque essa situacionalidade, ao ser reconhecida, pode, como ter acontecido, como pode já ter acontecido, e tem acontecido, ser mobilizadora da atuação política, cujo lastro é a própria terra e a geograficidade. E é um pouco nessa senda que eu vejo uma das apostas, né, prospectivas do pensamento do Patóshka, quando ele vê na solidariedade dos abalados uma potência política transformadora. Bom, gostaria de propor, então, para pensarmos, entrando no próximo tópico, que dentre os elementos que constituem a situacionalidade latino-americana, manifestos situados na corporeidade, que nós pensemos o desterramento. Me refiro aqui a desterramento como contínuo processo de intrusão territorial, de guerra, de usurpação e de descentramento que caracteriza o próprio processo de colonização, como, né, o professor Marx também colocou muito bem. Mais do que isso, no entanto, o desterramento não é um fenômeno localizado historicamente durante a invasão europeia e a conquista e forja violenta do território. Trata-se de um gesto contínuo que marca a própria colonialidade. Quando penso em desterramento como constituinte da situacionalidade latino-americana, me refiro, então, a uma condição compartilhada dentre todos que aqui vieram, foram trazidos, ou mesmo os povos originários, que são desterrados em sua própria terra. Esse desterramento reorganiza as relações de identidade, de alteridade e diferença, sendo um dos instrumentos mais importantes de conquista, resultando no chamado desbaratamento, que era um termo muito frequente na historiografia e na crônica colonial, que implica a desorganização que rompe os elos e vínculos não apenas com os parentes, né, com a cultura, com a interculturalidade, mas com a própria terra, com a ancestralidade e a espiritualidade. O desterramento, como condição latino-americana, atravessa estes séculos de invenção dessa situacionalidade toda própria, que se mostra em tantos aspectos de nossa existência, de nossa história e de nossas geografias, ou de nossas histórias e de nossas geografias. É notório, por exemplo, que o que se convencionou chamar de povos tradicionais no continente não consiga esses povos tradicionais, chamados povos tradicionais, não consigam ou tenham muita dificuldade de permanecer no mesmo sítio, no mesmo lugar, território, por 100 anos ou mais. Eu digo isso desde a invasão. São poucos
né, os povos que conseguiram, né, nos últimos 200 anos, chegar a 100 anos no mesmo sítio, sem ser novamente desterrado, né? E aí eu estou falando, né, da história de todos aqueles que estão na contramão do processo de colonização, ou seja, o que é o restolho, né? Ou como o Patochka lembra, e o professor Max falou bastante nesse termo, os sacrificados, né? Nós estamos falando dos povos indígenas, os quilombolas, os campesinos, os caiçaras, os ribeirinhos, os geraizeiros, né? E tantos outros povos que têm vivido sucessivos desterramentos, contínuas mudanças e conflitos, né? Guerra, devido à continuidade do processo que tem como diretriz impedir justamente o novo aterramento. As novas geograficidades se tornam sempre temporárias. As comunidades, no entanto, não conseguem se manter nos mesmos lugares por 4 ou 5 gerações. O mesmo acontece nas cidades, nas quais as sucessões geracionais promovem ou são atingidas por sucessivos desterramentos, interditando possibilidades concretas de enraizamento para além das identidades metafísicas construídas e mantidas pela lógica de produção das cidades, seus lugares e paisagens, né? Então, a narrativa, por exemplo, de que Limeira foi uma cidade construída pela civilização do café, essa atravessa as gerações, né? Agora, a história, a participação de outros nesse mesmo processo não resiste, né, a poucas gerações. É isso que eu quis dizer com as identidades metafísicas, né? Os movimentos existenciais de Patochka nos brindam com interessantes provocações para pensarmos este desterramento. Primeiramente, cabe retomar brevemente o sentido atribuído por ele à ideia de movimento, pois é fundamental para acompanharmos o alcance potencial de suas proposições. Quando Patochka pensa em movimento da existência, ou movimentos da existência, ele faz duas coisas simultaneamente. Ele tensiona o ser no mundo heideggeriano e repensa ou atualiza a tríade, né, labor, work e vida ativa de Hannah Arendt. A necessidade de tal movimento se dá, no primeiro caso, pelo reconhecimento da centralidade da corporeidade, né, que nós sabemos não tem ênfase na análise heideggeriana, e no acento à temporalidade e à historicidade da própria existência, o que não constitui o centro da formulação de Arendt. Assim, quando Patochka propõe os 3 movimentos, eles não devem, quer dizer, na minha perspectiva, na minha leitura, né, eles não deveriam ser compreendidos em um sentido linear de sucessão, o que também reverbera na sua proposta de compreensão da história, né? Antes, o principal objetivo, na minha leitura, é reconhecer e enfatizar o caráter temporal e histórico da existência, na ultrapassagem da separação sujeito-objeto ou indivíduo-comunidade. É assim, né, por exemplo, que enraizamento, que remete ao primeiro movimento, defesa, que remete ao segundo, e verdade e transcendência, que remete ao terceiro, movimento existencial, não seriam etapas de desenvolvimento, né? Ao elaborar a existência nesses termos, o movimento recebe destaque, tanto quanto a existência. Não em seu caráter subjetivo, né, como estava lá em Bergson, nem em sua materialidade, né, naquele sentido de substrato, como na metafísica e na própria ciência moderna, mas em sua multidirecionalidade compartilhada, porque é sempre coletivo, voltada ao mesmo tempo para o passado, o enraizamento, o presente, a defesa, o cotidiano, e o futuro, como a verdade e transcendência. Assim, enquanto o primeiro e o segundo movimento apontam para, respectivamente, nossa constituição identitária ligada à terra, como solo originário, constituída como enraizamento e herança, e a manualidade da cotidianidade comunitária no embate diário, né?
que estão, respectivamente, ligados à intersubjetividade, à harmonia com o mundo, ao intersubjetivo e ao afetivo, e a processos vitais do cotidiano, como o conflito, o sofrimento e o trabalho. O terceiro movimento é visto pelo autor como um esforço de romper com essa mesma condição terrestre. Eu não sei se eu consigo me fazer claro, né? O primeiro e o segundo movimento, ele lê neopatótica como expressões desse vínculo, ou dos vínculos com a Terra. E o terceiro movimento existencial é o movimento de romper com esse vínculo. E aí cito Patóstica, também numa tradução livre. O movimento é uma tentativa de romper a nossa condição terrestre, não inventando ilusões. Ao contrário, quer dizer, não indo para uma transcendência metafísica. Ao contrário, o desprendimento dos detalhes nos leva a um nível no qual podemos integrar a finitude, a situação, a materialidade, a mortalidade precisamente na existência. A existência, então, de alguma forma, chega a um acordo com tudo isso, integrando em um todo. A inautenticidade corresponde aqui a um ser... Eu vou pular essa frase que eu não vou discutir inautenticidade, tá? Vou fragmentar, vou seguir a próxima frase. A existência, no sentido do terceiro movimento, não é questão de afundar raízes no mundo, nem do prolongamento do ser, mas sim uma tarefa para toda a vida em sua integridade. Quer dizer, essa última frase ele quer dizer que não é apenas um dos movimentos, mas é todos os movimentos no seu conjunto, né? Essa ambiguidade, esse movimento da existência, ou esses movimentos da existência, eles são muito intrigantes. Patóstica alberga, em sua concepção da existência, ao mesmo tempo, a constituição e o rompimento de vínculos com a Terra, mas não em uma ordenação, mas em uma ambivalência e concomitância. Daí a importância de darmos acento ao movimento em sua concepção, a qual se realiza na própria corporeidade. E aí eu estou acentuando isso numa leitura, né, numa interpretação desses movimentos, de novo, não como sucessão e não como um processo contínuo de esclarecimento ou de emancipação ou algo do gênero, né? Mas é movimento contínuo, né? E apesar de, às vezes, falar primeiro, segundo, terceiro, eles se dão ao longo de toda a vida e, ao mesmo tempo, e contraditoriamente. Então, os três movimentos, eles são simultâneos, dinâmicos, concorrentes. O esforço de romper os vínculos com nossa condição é abertura para o futuro. São as possibilidades de realização. Mas essas não fazem sentido, ou não existem na prática da patótica, sem os demais movimentos, né? Há uma mensagem explícita do autor de que nenhum destes movimentos existenciais deve ser priorizado em relação aos demais. Mas aí, nós, especificamente, né, que apreciamos essa discussão e temos outros tipos de leitura em relação a esses vínculos com a Terra, por exemplo, a gente fica sempre com um certo incômodo, mas romper com a Terra? Será que implicaria tal movimento em uma entrada no mundo da técnica, o mundo abstrato da racionalidade e do racionalismo do espírito europeu? Aí eu tenho que dar a palavra de volta para o Patóstica. Não concebemos a tentativa de nos libertarmos da Terra, né, como uma tentativa de domínio, de cercear o poder. Não é uma vontade de dominação, mas uma tentativa de ganhar clareza concernente à nossa própria situação, de aceitar a situação e, por esse posicionamento, poder transformar. Que situação é essa? É nossa condição terrestre, como entes mundanos cujos vínculos inquebrantáveis nos ligam. Então, que tipo de rompimento é esse pensado no terceiro movimento? É o que Patóstica denomina de abalo. Abalo é um termo utilizado em diferentes línguas, aí nas traduções patósticas, né? Abalo em português, shake
ou shaken em inglês, comovidos em espanhol, né? E em várias dessas línguas, essa palavra ela é relacionada facilmente a terremoto. Refere-se a perturbações, a palavra abalo, né? A perturbações intensas por causas violentas. Notem que abalo pressupõe forças externas, de um lado, e não implica o rompimento dos vínculos, de outro. Um terremoto certamente faz vacilar o solo, e faz vacilar tudo que está nele fundado, ou apoiado, ou embasado. Um terremoto pode destruir pontes e modificar a morfologia das cidades e da paisagem, mas não nos tira da terra. Neste chacoalhar, neste abalo, faz aparecer outras possibilidades, justamente por conta da impossibilidade de manutenção de alguns dos vínculos, sejam cotidianos, sejam da própria memória identitária. Patótica pretende, com essa concepção, dois gestos muito importantes. E aí, né, toda a fala do professor Max deu muito profundidade, desdobramento, as possibilidades né, e as implicações dessa concepção, né? Mas vamos lá. Dois gestos muito importantes. Primeiro, dotar a existência de seu sentido problemático, conflituoso e não linear. Segundo, antever a possibilidade de que a condição de abalados pudesse operar como articulador de uma saída para a crise da humanidade europeia. E aí eu usei esses termos finais, na verdade, parafraseando os termos que o Russell usa, né? Mas justamente por conta dessa aproximação. Então a pergunta final seria: poderíamos pensar o desterramento como abalo em seu sentido existencial? Termina assim essa exposição, deixando a pergunta como provocação para pensarmos e discutirmos, né? Um dos caminhos que eu pretendo seguir, é isso que eu disse que eu não traria hoje, embora quando eu pensei essa apresentação eu tenha pensado as duas partes, mas a direção que eu pretendo continuar é fazendo tentando perseguir essa pergunta, considerando a relação entre abalo e vulnerabilidade no contexto do aterramento. Ainda, mesmo em Patótica, uma discussão importante no âmbito dos abalados que se refere à exposição, que remete diretamente a risco. A vulnerabilidade pensada neste âmbito deixa de ser meramente um componente negativo, como muitas vezes aparece na bibliografia, né, como incapacidade, ou meramente um atributo estrutural, como capacidade de resposta, tornando-se mais ambivalente como parte da própria estrutura existencial. Estou falando da vulnerabilidade, né? No caso do debate da situacionalidade latino-americana, pensar o desterramento como abalo pode, igualmente, contribuir para aprofundar o papel que a própria invenção da América Latina, em sua violência, tem para a própria modernidade. Ao mesmo tempo que abre caminho para reapropriações que emergem desde os abalados, no rompimento operado também com a própria narrativa histórica naturalizada do e pelo espírito europeu. Espírito este que Jan Patočka também se colocou como crítico, buscando alternativas para além dessa Constituição. Obrigado pela atenção e pela paciência de me ouvir. Obrigado, Eduardo, pela apresentação clara, didática também e provocadora de outras reflexões. Eu vou, como fiz anteriormente com o professor Maximiano, eu vou trazer algumas questões para que possamos debater um pouco. Bom, primeiro dizer da importância do evento. Eu acho que esse evento expressa um descentramento da própria reflexão sobre a América Latina no Brasil, né?
Há 8 anos, na Universidade de Brasília, nós inauguramos no GCIPA a questão latino-americana, né, no Departamento de Geografia da UNB, é necessário lembrar isso, né, e de uma forma um tanto até solitária com nossos estudantes no grupo de pesquisa. O que eu entendo, o grupo do seu grupo, nesse contexto, também busca fazer essa construção, né? Isso é muito importante do ponto de vista da crítica mesmo que os decoloniais fazem em relação à necessidade de repensar a origem do conhecimento, da filosofia, da epistemologia, no contexto da América Latina. Então, eu vejo nesse evento esse esforço. Eu acho que o valor dessa discussão está centrada nisso. A crítica que eu fiz anteriormente vem nesse sentido, dessa necessidade que, ao que me parece, é o esforço, é a dedicação desse colóquio. Então, para problematizar um pouco mais nesse sentido, porque é a construção que parece que somamos, e eu digo, Eduardo, diretamente a você que a sua fala e o que você traz como uma problematização sobre a situacionalidade latino-americana dialoga muito com as preocupações que temos produzido aí nesses 8 anos. Eu vou chamar de sujeito em situação espacial duradoura. Esse sujeito em situação espacial duradoura nos possibilitou, a partir de uma reflexão sobre a mineração no Brasil e na Bolívia, especialmente em Minas Gerais, Mariana, e a tragédia de Brumadinho e na própria Mariana, com a tese da Ruber Rubio, né, defendida em 2019, foi me orientanda, nós vamos falar numa situacionalidade trágica mineira. Né? Justo nessa concepção, eu acho que ele é um diálogo muito interessante, porque você, quando fala numa situacionalidade latino-americana, envolve uma série de questões que remete àquilo que eu vou entender como a simbiose, a dialética sujeito-território. Não é um simples hífen que une nessa concepção o sujeito-território, é uma seta de sentido duplo, em que sujeito e território corresponde, e esse debate já está publicado, temos algumas questões publicadas sobre isso, e a situacionalidade trágica mineira vai aparecer até o fim do ano, numa reflexão que remete a esse sujeito espacial, esse sujeito em situação espacial duradoura há 5 séculos. E eu acho que aí há um diálogo muito forte com a sua preocupação em construir e pensar desde a geografia, em diálogo com a filosofia, essa situacionalidade latino-americana. Eu acho que há uma confluência direta entre a reflexão que temos feito, né? Você desde Campinas e que temos feito desde Brasília, na UNB. E aí, para problematizar um pouco, eu cheguei a compartilhar com você um texto sobre decolonialidade originária e o condicionamento barroco do território na América Latina, conventos, presídios e pueblos de índios. Esse texto, publicado na Quadernos de Geografia da Colômbia em 2021, com o professor Omar Moncada, da UNAM, ao final, nós vamos dizer o seguinte, que os espanhóis impuseram sua religião, suas instituições, sua língua, sua arquitetura, sua arte, seu urbanismo, sua encomenda, suas haciendas, e de forma deliberada se dedicaram a assimilar e aniquilar, tentativa de assimilar e tentativa de aniquilar a cultura indígena. Mas, com astúcia, os pueblos originários devolveram ao invasor sua intromissão por meio da arte, no caso do barroco, por exemplo, a adaptação do cristianismo, a imposição de novas palavras, não é? Ao idioma europeu, inclusive, a adaptação das instituições estatais, o emprego de toponímias. Isso para dar alguns exemplos. Ou seja, o giro cristão imposto à vida indígena americana foi seguido de uma possessão estética nativa, ou possessões estéticas nativas que garantiram a duração desses sujeitos, né, sob o julgo de violências eclesiásticas e estatais, até os dias de hoje. E esse movimento deve ser examinado desde o giro epistêmico que exige a América Latina atual,
e repito, parece que é o que temos buscado construir, cujo fundamento pode estar na praxis estética, nos mitos, na filosofia indígena e negra, referentes a seu passado situado e, como vamos definir, em situação espacial duradoura. Então, eu diria que a reflexão que você traz, Eduardo, possibilita-nos, não é, endossar e ratificar o que temos dito e escrito. Eu acho que temos muito a debater e a discutir, do ponto de vista da geografia, a relação, então, entre essa situacionalidade latino-americana que você começa a desenhar e o que temos chamado de sujeito em situação espacial duradoura, porque esse sujeito em situação espacial duradoura nos remete não apenas a uma dimensão dialética da história do território. Esse sujeito é o sujeito projeto. É o sujeito na perspectiva sartreana em que ele efetivamente ele busca alternativas para persistir, para resistir, para durar, porque faz parte do seu projeto, né? E pensar os povos indígenas e afrodescendentes sob julgo ou subjugo dos povos indígenas e afrodescendentes na América Latina durante 5 séculos, cuja expressão estética se dá pela arte, pela cultura, pela arquitetura, o próprio ordenamento do território, a produção das paisagens, não é? Nos possibilita entender que essa duração tem uma relação direta com os saberes, com o conhecimento e com uma vontade de poder inerente e necessária à sua continuidade. E seguem. No México, o primeiro ano de colonização, o primeiro século de colonização no México, quando franciscanos, dominicanos e agostinos construíram, somente nos primeiros 80 anos de colonização, mais de 300 conventos, e somente os franciscanos, em 40 anos, no século XVI, no México, constroem mais de 1.000 igrejas de visita, somente os franciscanos, e quando, na ótica, sob a cruz e a espada, os indígenas foram reduzidos de 22 milhões a 1 milhão em Nova Espanha, somente em Nova Espanha, mostra para nós que esse país, no caso do México, que é de uma diversidade linguística, cultural, estético, indígena fantástica e que persiste, mostra para nós a força dessa situacionalidade, né? E também dessa dimensão do sujeito em situação espacial duradoura. Ele é expressão da dialética, e é expressão da luta pela existência, vinculada à percepção que esses sujeitos têm do mundo e o vínculo que eles estabelecem a partir da própria experiência. Então, são experiências que se revelam pela estética. E está aí, está em nossas cidades-campo. Né? E a geografia nos auxilia a fazer a leitura, essa leitura do ponto de vista das paisagens produzidas e do território ordenado. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ouvi-los, né? Trazer algumas ideias para fomentar a discussão. E, a partir do que eu coloquei, então, não temos nenhuma pergunta do público. Então, o que eu faço é deixar essas questões para que os colegas, tanto o professor Maximiano quanto o Eduardo, possam falar um pouco mais. Para nós, em torno de 5, 10 minutos. Oi, Everaldo. Sim. Aqui no auditório tem perguntas. Você quer agora ou depois? Não, então podemos já passar para o auditório. Se alguém puder conduzir aí, eu agradeço. Certo. Quem que vai... Ô, Everaldo, você me diga, você, Max, se eles falando, vocês vão ouvir, senão a gente vai pedir para eles irem mais próximo do microfone. Tá ok. Quer virar a câmera também? É legal virar também. Por favor, Rodolfo. Aí. Cadê a Marta? Volta um pouco. Não, pro outro lado. Volta um pouco. Aí.
O som tá chegando legal? Bueno, yo soy Marta, soy de Colombia, aprovecho para hablar en español. Tomo la libertad por el profesor Maxi. Viví en Argentina durante 9 años, entonces entendí mucho ese discurso de Sarmiento, que está una estatua en todas las escuelas de Argentina, hay una estatua de Sarmiento. ¿Por qué obligan a los niños todos los días? A mí me hacían bajar la bandera de Sarmiento. Yo no quería que él bajara la bandera, pero es un acto todos los días. Los niños en la escuela le cantan a la bandera. En Argentina, y hay en todos los lugares de Argentina, hay un parque, una plaza en honor a Sarmiento. También, a ese tipo que, bueno, hay una película de la Patagonia Rebelde también, que no se importaron, un film, se llama Patagonia Rebelde, era como no se importaron, muestra cómo se importaban por los gauchos, que hablaba el profesor Maxi. Es muy ilustrativa y es fuerte, es muy fuerte. Tiene actores naturales, es una película, es un film. Se llama Patagonia Rebelde, no sé en qué año fue, pero está buenísimo. Y después escuchando tu charla, Eduardo, me gusta verte en este lugar porque soy alumna, doy ICSA, y pensaba mucho en ese movimiento, en ese terremoto constante. Y yo soy una parte de ese movimiento, nacida en Colombia, me fui para Argentina, y ahora estoy acá, y pensaba más en la palabra desplazamiento o deslocamiento. No sé si vos lo pensaste en algún momento. Esa palabra de deslocamiento en Colombia ocurre mucho ese fenómeno por causa de la violencia, el paramilitarismo, la guerrilla, la violencia del Estado, y está ese deslocamiento permanente en las ciudades y en el campo y en los pueblos indígenas también. Yo nací en un pueblo llamado San Andrés de Cuerquia, porque habitaban el pueblo indígena Orquía, y hay un lugar cerquita del pueblo que se llama La Matanza, porque mataron a todas las personas que vivían en esa zona. Y yo pregunto, ¿hay algún sobrino, algún tío, alguien que me quiera contar la historia de los Orquía? Y no hay nadie. Entonces, estamos nosotros. Yo veo mi cara, el otro día fui al encuentro de estudiantes indígenas y me sentía una más, estaba súper feliz. En Argentina me decían, ay, vos sos negra, no sé dónde sos. Y acá voy a una comunidad quilombola y me dicen que soy blanca. Voy al encuentro indígena y no estoy en ninguna comunidad. Entonces, ese desplazamiento también permanente, no sé si se puede hablar de esa situacionalidad de desplazamiento en América Latina o de terremoto permanente. No sé, me quedé pensando en eso y quería que comentaras un poco. Gracias. Everaldo, você quer quantas? Ele saiu, então. Ah, saiu? Ah, então lá embaixo. Voltou. Everaldo, você quer quantas daqui da plateia? Tá sem áudio. Até 3. Tá bom. Então, o Gustavo tinha levantado a mão, né? Então, obrigado aí pelo texto. Eu acho que eu adorei a mudança do título. A la Roser, né? Você fala. Então, até que ponto eu acho que a universidade é o lugar que mais resiste ao abalo, né? Começar porque a gente sempre pensa as nossas demarcações que nunca são abaladas por nenhum discurso. Então, eu queria que você falasse um pouco da missão da universidade enquanto o lugar que, por um lado, resiste ao abalo, e até que ponto a interdisciplinaridade, né, porque eu acho que o fenômeno não tem área, né? O fenômeno está ali, complexo, e até que ponto as disputas das áreas permitem que o abalo não seja perceptível. Né? É isso. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Muito Eduardo, depois eu vou falar. Eu estou pensando aqui, já que você tocou na América Latina, essa intenção da América Latina não é uma intenção europeia, né? É uma intenção norte-americana. Ou seja, aquele colonizador, né, que
um país que tem uma maioria que se denomina de branco, a gente não sabe realmente quanto branco ela é, né? Talvez se fizesse um teste genético da população, chegaria à conclusão de que quem se autodeclara branco não é tão branco assim. Né? Mas o fato, que eu estava pegando aí os dados do censo de 2021, porque o que aconteceu nesse censo foi um movimento muito interessante. Né? Pela primeira vez, desde 1790, a percentagem da população branca dos Estados Unidos diminuiu. Então, e lá, né, quer dizer, os hispânicos, né, os latinos não são brancos, né, eles no censo entram com uma outra categoria. Né? E eu acho que a gente podia problematizar isso a partir desse ponto. Né? Eu queria pensar junto com vocês sobre isso. Né? O que aconteceu lá? Vamos pensar nisso, um dado, se abre geógrafo, né? E para demógrafo, né? A população branca caiu de 64% para 58%. E a população grupo racial ou étnico, né, latina, né, cresceu de 37 para 40. Todas as outras cresceram. Até os grupos indígenas, que eram 0, alguma coisa, veio para 1,1%. Provavelmente, né, assim, pensando aqui nos dados que eu sempre coloco aqui atrás, né, provavelmente pessoas tomaram coragem de se autodeclarar o que elas antes não se declaravam. Né? E eu acho que esse é um movimento interessante de ser analisado, porque eu ontem falei, né, eu acho assim, quando a gente pensa no colonizado, a gente tem que, do meu ponto de vista, parar de pensar só na América Latina. Né? O mundo inteiro foi colonizado pelos europeus. Né? Uns menos recentemente, outros mais recentemente, mas o fato é que todos o foram. Né? Então, a minha pergunta é, como, né, a gente superar, né, esse termo atributivo de América Latina, que foi, na verdade, foi pedido por uma ideia recente também, não é? Isso provavelmente vem lá da doutrina Monroe, né, no momento em que os Estados Unidos tentam deixar, provavelmente, com toda certeza, depois da guerra, de secessão. Né? E, assim, se existiria uma possibilidade, né, da gente incluir a América do Norte, lembrando que o México está na América do Norte, né? Incluir a América do Norte, né, nesse nosso pensamento colonial. Né? E como fazer isso? Só concluindo, né, o Malcolm Friedman, né, esse livro que eu usei ontem, que eu acho muito, muito potente, né, foi prefácio de Angela Davis. Né? E ele várias vezes se refere ao Malcolm X. Né? Então, assim, será que não seria o momento da gente pensar o colonial ampliando o campo, incluindo pelo menos a América inteira nessa discussão? Essa que é a pergunta. Não tinha, Everaldo, acho que colheu as 3. Sim, então passo a palavra. Podemos começar agora com o Eduardo. Fique à vontade, Eduardo. Vou tirar aqui que fica mais fácil. Bom, gente, muito obrigado pelas questões, pelas palavras também, né, Everaldo? Acho que tem uma série de movimentos, e aí, até conectando com algumas coisas que a gente estava discutindo, tem alguns movimentos que ganharam. Eu vou falar de outra maneira. Nós temos vários movimentos alguns até bastante antigos, de questionamento, né, de matrizes, que o professor Oswaldo Bueno Amorim gostava de usar o termo, gostava ou não gosta? Tiranias paradigmáticas, né? Eu acho que isso é muito frequente nas ciências humanas e sociais. A filosofia é um pouco diferente, embora também tenha lá as suas preferências, né? E as suas ondas da vez, né? Mas nas ciências humanas e sociais isso é muito forte, justamente porque cai no modus operandi, né? No fazer.
Então, eu acho que a gente está num momento muito interessante de possibilidades que isso não vem da universidade necessariamente, aí eu vou meio misturar as perguntas, né, gente? Não vem necessariamente da universidade, mas que a universidade participa, às vezes tardiamente, às vezes com muita resistência, mas ela também participa, né? E aí, o que acontece é que há movimentos mais antigos que passam a ser relidos, recuperados, ressignificados nessa nossa tendência recente, né? E aí eu acho importante, e quando eu disse que a fenomenologia pode participar do debate, mas eu fiz questão de frisar, é uma das possibilidades, porque tudo que a gente não precisa é voltar a dizer que tem um único caminho para fazer as coisas, né? Então, acho isso muito importante, e quando a gente se volta para o fenômeno, excelente a frase, né? O Gustavo tem que fazer uma camiseta disso. O fenômeno não é disciplinar, né? Pode ser o lema do ICSA, o fenômeno não é disciplinar. Então, é o fenômeno livre, né? É isso. Quando a gente se volta para a situacionalidade, quando a gente se volta para a fenomenalidade, a possibilidade de diálogo potencializa, não, e de novo, não só dentro da universidade, mas sobretudo para fora dela, né? Então, muito legal essa correspondência, né? A gente tem algum tempo conversado, né, com o Everaldo, embora essa mesma universidade que a gente gosta tanto não deixa a gente fazer tudo que a gente quer, a gente tem que fazer reunião, né, e orientar um monte de aluno, né? Esse negócio de orientar pós-graduando é um problema, né? Não sei aí para você. Óbvio, gente, brincadeira, tá? Eu amo vocês todos. Mas, enfim, aí a questão... Então, eu acho isso muito importante, né? Como o fenômeno, a problemática e a situacionalidade, ela abre possibilidade de diálogo, às vezes até que estavam bastante interditadas pelas tradições acadêmicas. Isso remete ao que o Gustavo coloca com respeito à questão interdisciplinar, né? E esse receio da universidade é muito resistente aos abalos, né? É verdade, a universidade é muito resistente, mas como boa... Tem uma teoria das organizações, tô falando de administração mesmo, eles classificam a universidade como um tipo muito específico de organização, né? Ela tem uma natureza, se não me falha a memória do termo correto lá, de natureza organizativa anárquica, alguma coisa. Porque as decisões são descentralizadas. E a alternância e a quantidade de órgãos colegiados, que é o que eu acabei de reclamar, as 1000 reuniões, elas garantem, de uma certa forma, essa natureza distinta da organização da universidade. Não quer dizer que ela não possa ser capturada e tudo isso que a gente vive com muita... Isso. Mas ela... quando eu falei, me remeti ao demorar-se, eu estava pensando no seguinte, né? Que... bom, como boa fenomenologia, eu não parto da ideia da separação conhecimento-vida. Nem política-vida, nem nada disso. Ok? Então, de que se trata o demorar-se que a universidade nos proporciona? Não é só ela que nos proporciona. Há outras formas de demorar-se, mas ela nos proporciona isso também. É justamente esse tempo, essa situação e essa corporeidade em que outra, né, situação a gente consegue manter várias pessoas, né, voltadas para um assunto durante tanto tempo, né, dedicadas a um certo tempo. Fazer uma tese de doutorado, fazer uma dissertação de mestrado, é um demorar-se num tema que o cotidiano justamente, às vezes, nos impede, nos concorre, né? Então, ela ainda é isso. Mas o problema, ou não é problema, mas a questão é que a universidade, como essa boa organização anárquica, ela tem isso e tem também o empreendedorismo. E tem também a Tecne, o reino da Gestel, e tem tudo isso aqui dentro, e tem os movimentos sociais também, e tem essa pluriversidade, né? Como ainda a gente continua com todos os ataques, ainda tendo essas possibilidades, é quase misterioso para mim, né?
mas ainda continua. Menos aqui, menos lá, portas fechadas aqui, mas ainda é possível, né? Então, eu acho que sim, a universidade resiste muito aos abalos. Eu considero a universidade uma instituição conservadora, mas, contraditoriamente, ela é, ao mesmo tempo, essa possibilidade, né? Nós tivemos um encontro dos estudantes indígenas e a gente tem essas aberturas todas na universidade, né? E aí é muito interessante você falar da interdisciplinaridade, porque, sem dúvida, se a gente for usar essa imagem, as disciplinas são muito resistentes aos abalos. Mas a interdisciplinaridade, quando se torna disciplina, também. então a gente compartilha muito. Mas vou adiantar que eu estou me estendendo demais. A questão da Marta, né? Marta, muito obrigado também pela questão. Respondendo de uma forma mais direta, os termos todos esses que você arrola, e a gente poderia colocar outros, como desterritorialização, deslugarização, né? Já criaram, Werther, despagianalização, de como é que é? Paigiabilidade, despagiabilização, né? Pronto. Então, tenho que pensar um termo em português. Paisagendade, como eu traduzi lá. Isso, então, mas e o processo de desconstrução disso? Gente, a paisagendade é o quê? Paisagem destruída pela ação humana. Ah, tá bom. Certo. Então, eu estava pensando em outra coisa. Enfim, todos esses termos, eu acho que eles se referem ao mesmo fenômeno, se a gente puder usar essa expressão, né? Mas com as suas diferentes vertentes, né? Então, na minha opinião, eles estão bastante relacionados. No caso do desterramento, o uso se refere para dar essa ênfase à questão terrestre, né? À própria terra e essa condição terrena. Acho que desplazamento, desterritorialização é muito utilizado nos últimos anos por conta, né, das discussões em torno do território, mas eu acho que eles se referem a fenômenos próximos, né, que estão intimamente conectados. E, por fim, Werther, é muito legal essa questão, né, que você coloca. A minha perspectiva de trabalho, em geral, com as coisas, vocês me conhecem, ela tende a apostar bastante em ressignificações. Quer dizer, eu não tendo a considerar que certos termos, eles estão tão apropriados que eles não podem ser abalados, para a gente ficar aqui nos nossos termos. Na minha opinião, sim, eles podem, e podem ser movimentos políticos interessantes. Então, quando eu coloquei as questões da América Latina, de um lado, elas... na verdade, eu vou dizer de outra forma, né? Responder você de outra forma. Creio que uma das nossas grandes questões, nesse movimento recente que eu descrevi, de pensamento situado, é justamente o limite entre a construção das identidades e o quanto elas continuam porosas para abarcar e dialogar com lutas e temas que dialogam. Então, de um lado, reafirmar... e aqui vem a sua pergunta. Quanto reafirmar a América Latina nos impede de pensar essa grande América? Né? E a gente poderia estender, por exemplo, sei lá, o movimento pensamento filosofias africanas ou o movimento de afrocentricidade. O quanto a defesa da afrocentricidade, né, interdita certos canais de comunicação. E assim a gente poderia continuar, podemos ir para dentro da academia, para fora dela. Então, essa questão, por isso eu acho que a histórica intenção, identidade e diferença, ela é muito central hoje, né? Porque ela passa por esses debates, inclusive nessa situacionalidade que o Everaldo coloca, né? Chama de situacionalidade espacial duradoura, né? Então, a reafirmação das identidades, o quanto que elas não... e o reconhecimento das múltiplas situacionalidades não perderem essa potencialidade política ao se tornarem impermeáveis aos abalos, né? E passarem a trabalhar pela sua manutenção. Mas acho que isso aí a gente... inclusive com a própria Europa, né? Muita gente acha muito ruim o Boaventura de Sousa Santos ter a prevalência que tem,
a gente pode fazer várias críticas e contextuais a isso, né? Mas aquela questão, toda a Europa está na mesma posição em relação às estruturas do que a gente chama de espírito europeu, né? Então, essas coisas, elas são passivas, tem fissuras aí interessantes de problematizar. Mas já falei muito, Everaldo, obrigado aí pelas Obrigado, perguntas, Eduardo. pelas questões. Obrigado pela explanação, pelo diálogo, e passo a palavra ao professor Maximiliano Kladax. Bien, bueno, nuevamente agradezco la posibilidad de participar acá en este coloquio. Me parece excelente los temas que se fueron tocando. Con respecto a los comentarios de Everaldo, él repetiste, Everaldo, varias veces esta frase acerca de que Colón es un criminal. Es interesante. Hay un jurista argentino, una rara avis, porque llegó a ser juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, penalista y especialista en derechos humanos. Él sostiene en una conferencia que da, habla de cuál es el origen de los derechos humanos, cuándo se inician los derechos humanos. Bueno, ante todo es cuando hay crímenes de lesa humanidad. ¿Cuándo hay crímenes de lesa humanidad? Con la conquista, porque la idea de humanidad, de mundo, emerge con la modernidad, con el colonialismo, el descubrimiento de América, ¿no? Lo otro lo podemos pensar como crímenes más bien contingentes, obviamente. Hubo masacres de un pueblo hacia otro, pero el colonialismo es lo que da origen a los crímenes de lesa humanidad, porque comienza a pensarse en humanidad y mundo. Y claro, yo coincido plenamente con tu afirmación. Colón era un criminal. Ahora bien, pensar cómo se gesta la modernidad a partir del colonialismo y del genocidio. Eso es y el lugar central que ocupa en ese sentido América, sobre todo, bueno, por el posterior desarrollo, América Latina, en este origen de la modernidad. Vinculamos, ¿no?, modernidad con método científico, con capitalismo, si se quiere, siguiendo una línea de Marx, pero falta muchas veces la otra parte, la del colonialismo. El capitalismo tal como lo conocemos hoy no hubiera sido posible sin el colonialismo. Me gustaría, y pensé una frase, ¿no? Marx dice, el capital nace bañado en sangre y fuego, ¿no? En sangre y lodo, perdón. Uno podría decir en ese aspecto que la modernidad surge bañada en sangre y barro. Concuerdo plenamente con todas tus apreciaciones. América Latina somos los sacrificados por esta civilización que en verdad es la barbarie. Tenemos esta primera conquista llamada descubrimiento, ¿no? La primera conquista, y continuó con la formación de los estados nacionales, que fueron desplazamientos, como dijo esta chica que estuvo en Argentina y vio las estatuas de Sarmiento por todos lados, la conformación de los estados nacionales que significaron otros genocidios, ¿no?, hacia los pueblos originarios, pero no, Marta, lo que señaló Marta, genocidios a los pueblos originarios, también a los mestizos, las dictaduras en América Latina que asolaron, e incluso es interesante en el caso de la última dictadura argentina, que se denominaba a ella misma como proceso de reorganización nacional, tomando el nombre de organización nacional, que es como se denominó la formación del Estado argentino. Y también, sobre todo, el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modo de colonización, ¿no? Se nos puede pasar por alto.
A mí me interesa, bueno, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de régimen neoliberal, ¿no? En tanto, régimen es un sistema totalitario. Sin embargo, desde nuestra perspectiva latinoamericana, podríamos agregarle algo. Es un régimen totalitario y colonial, ¿no? Forman parte de una misma matriz de sentido, de expoliar a nuestros pueblos. Y sí, coincido también con qué rol juega dentro de esta situación el sistema académico, pero podemos decir el sistema educativo en general. Cuando sí, miren, ¿no? Ustedes, yo mencioné a Sarmiento, mencioné a José Ingenieros. Es muy interesante, además que se va formando, todo se constituye en el mismo periodo que se arma los estados nacionales, se funda el ejército, se funda la policía, se funda el sistema educativo. Y es muy difícil, y cómo se nos enseña, pero acá no por una cuestión historiográfica, sino una cuestión conceptual que es también política, cómo se nos enseña la historia. Yo mencioné a Sarmiento y a José Ingenieros, quizás ustedes los hayan oído nombrar, probablemente no, como nosotros argentinos, quizás no conocemos, y esto es un poco también referido a la excelente exposición de Eduardo, ¿no? Pensar nuestra situacionalidad implica romper con esquemas que se nos han dado no nada más en la academia, sino previo en la instancia educativa primaria y media, donde por lo menos cuando yo cursé, dicen mis estudios, historia, era historia de Europa, historia argentina. Pero ni siquiera saber quién era, a ver, un personaje fundamental, Bolívar, no se ve. Sabemos quién es San Martín, ¿no? Quién es Sarmiento, quién es Mariano Moreno. Y el desafío es entrar en diálogo con tradiciones que son las propias, ¿no? A mí hay un texto de un autor argentino que me gusta mucho, Historia de la Nación Latinoamericana, de Abelardo Ramos, que él habla que América Latina, más allá de las diferencias que puede haber entre ciertas partes, forman parte de una única nación que fue balcanizada por la colonización. La colonización, al mismo tiempo que unifica, separa, divide, y cómo el rol clave que juega el sistema educativo. Porque tenemos la mirada puesta, por lo menos acá en Argentina pasa mucho esto. La historia es historia europea, historia argentina. De no saber quizás hasta ni siquiera las fechas de las revoluciones de otros países. Eso lo tiene que ir viendo uno por fuera. No sé si en los últimos años en la escuela media habrá cambiado. Y bueno, no, quiero también con respecto a lo que dije, a la exposición de Eduardo, yo comparto plenamente el desafío de pensar nuestra situacionalidad. Y que es también como señaló Everaldo, ¿no? No es nada más un pensar que con sus desafíos, sino que también significa enfrentarse a ciertas estructuras donde sabemos, bueno, no, esto no está avalado, no es un tema de importancia, ¿no? En ese aspecto me parece, yo me dedico sobre todo al pensamiento de, bueno, Merleau-Ponty, Sartre, me interesa mucho, bueno, lo mencionó Everaldo. Ahora, bien, ¿cómo de ahí se podría, como hicimos hoy con Patochka, como todo este acervo intelectual que nos sirva como perspectivas para pensar nuestra situacionalidad, nuestra historicidad, y también comprometernos con esa situacionalidad y esa historicidad y esas problemáticas que son propias nuestras, o
propias de nosotros como latinoamericanos y también de integrantes de... Yo suelo emplear terminologías viejas, propias del tercer mundo, ¿no? De aquello designado por el primer mundo como tercer mundo. O, bueno, ¿no? En términos a partir de la lógica de los planteos del sistema mundo, ¿no? Como dependientes o semidependientes. Eso nos habilita a pensar una emancipación. Bueno, nada, eso no sé. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado, muitas graças, Maximiliano. E creio que não temos mais perguntas, podemos fazer o encerramento. Então, há alguma questão ainda? Tem duas mãos levantadas aqui, pode ser? Podemos abrir para mais essas duas e encerrar. Tenho que ir embora, pegar o meu filho na escola, mas eu acho que como mulher, eu tenho que ter a mulher presente. Porque com essa tristeza de não ter nenhuma fala de mulher assim, feminista, de ver como a fenomenologia se fluida também pelo pensamento da mulher, como a resistência também, a resistência rural, por exemplo, sempre está dada por mulheres. Essa é a arte que vai de aqui, de nosso território para a Europa, muitas vezes é feito por mulheres camponesas. E como não é reconhecido, espero que no próximo colóquio, possa se trabalhar também a temática da mulher. Eu não me reconhecia tanto como feminista, mas sempre entro nos espaços acadêmicos e tenho que explicitar que sou feminista para que se trabalhe o tema da mulher. Ficarei conversando com vocês, mas sou mãe também, então eu queria ir embora agora. Tchau, obrigado. Tema para o terceiro, então. Agora fazer uma pergunta para o professor Max. Me escutas de acá, Max? Escutamos. Ayer a mim perguntaram sobre o uso do termo civilização no contexto decolonial. Estado reflexionando sobre ele em sentido de incluir a ecologia e os humanos em esse movimento de vuelvo a la pregunta. Preguntando-lhe se podemos poner em termos de reservar e domesticado, onde os domesticados seriam os comovidos. Maximiliano. No llegué a escuchar bien. Me la pueden, además, disculpen por mi limitación con el idioma. Por aí, Vitor está por aí, se la pueden decir. Ele vai vir aqui perto para falar. Pode tirar a máscara, velho. Fale lá. Aqui, ó. Fala aqui que aí ele te vê. Vamos lá. Tá? Não, aí, pronto. Se quiser tirar, pode tirar. Isso aqui. Onde é que está? Aqui. Bem, eu perdi o tradutor, estava me ajudando, mas tudo bem. Né? Ayer, né? Você ha perguntado sobre o emprego do termo civilização. Sí, sí. E ha reflexionado sobre sua pergunta e la devuelvo, né? Perguntando se não poderíamos utilizar os termos selvagem e domesticado, né? Onde os domesticados, né, seriam os comovidos. Sí, sí, claro, sí, sí, me parece que sí, ¿no? A mí me quedé, después de hacer la pregunta ayer, quedé pensando en qué horizonte. Hay un libro de Norbert Elias sobre la cuestión de la civilización en Alemania, ¿no? Cómo se adopta. Ahora, yo doy clases sobre eso, ahora, pero tendríamos que pensar en qué horizonte semántico se da para nosotros la palabra civilización. Y sí, estoy de acuerdo, cuando ¿cómo se podría decir? Civilizan.
cuando somos civilizados, claro, somos domesticados. Estamos respondiendo a esa estructura de poder, ¿no? Que es el poder colonial, el poder externo. ¿No? Bueno, pero voy a decir otra cosa pensando en esto, ¿no? Es cuando se nos dicen estamos fuera del mundo. ¿Qué es ese mundo? Ese mundo es el mundo civilizado. ¿Y cómo podemos hacer para estar en el mundo respondiendo a las exigencias de ese mundo civilizado, que son, voy a hacer una cosa reducida, son 3 países a veces, hoy ya ni siquiera por ahí son tantos 3 países como instancias internacionales, no podemos pensar en eso, internacional, etcétera, etcétera. Pero sí, me parece, sí, volvernos civilizados es volvernos domesticados. Digo una cosa más, pero es gracioso también cuando se dice que está muy, muy presente el autor que mencioné, Sarmiento. Tenemos que ser como el primer mundo. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, tenemos que ser como el primer mundo. Acordemos con eso. Supongamos que estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos para ser como el primer mundo? ¿Hacer lo mismo que hizo el primer mundo? No. Lo que quiere el primer mundo que hagamos nosotros. Digo, la colonización llega incluso a ese punto. Pero sí, me parece perfecto esto. Me parece, estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí. Gracias. Bom, então eu vou fazer outra pergunta. Não sei se ouviu no microfone. Uma outra pergunta ao professor Maxi também. Quando o professor começou a expor sobre a lógica do dia, né? Como forma de dominação na leitura do Patóstica. E você quer que eu tire a máscara? Pode tirar, acho que ele vai entender melhor. Diga um pouco mais nele. Vou tirar a máscara e refazer. Você estava falando, professor, sobre a questão do dia e da noite, então, em Patóstica, né? E estava falando sobre a questão da noite, né? Ser um outro lado da civilização técnica, que seria designado aos sacrificados. Né? E até achei interessante que o senhor frisou sobre a questão da possibilidade de uma comunidade verdadeiramente humana através dessa comunidade que poderia não ser fundada mais nessa categoria utilitária até de civilização, como a gente estava colocando, né? Uma pergunta que eu queria fazer é que a forma da designação do que seria os comovidos, né, ou os comovidos, ou abalados para nós, na leitura que, pelo menos eu faço do Patóstica, ela sofre um problema, principalmente como será ou como poderia ser congregada essa solidariedade, concretizada no caso. Me parece que tem uma visão, uma leitura um pouco com uma ressonância, né, com um resquício cristão na leitura dele, que ele não deixa claro como é que poderia ser feito. Bom, tudo bem, ele era um homem, né, carne e osso, mas como poderia ser feito, então, essa solidariedade e como poderia ser aberta esse abalo para que essa solidariedade, né, desses abalados se concretizasse. Né? E eu gostaria de saber, é uma pergunta mais técnica, se o senhor também vê esse resquício de cristandade nesse abalo, nessa comoção, né, no Patóstica. Mesmo porque, acho que nas leituras que nós fizemos ontem, eu acho que na minha fala, principalmente, a minha preocupação com essa vedação dessa congregação da solidariedade é porque um dos discursos modernos que a gente ainda tem vigente e forte é o discurso da cristandade. Hoje, principalmente no contexto político que a gente vive, isso virou até um discurso de indiferença, né? Principalmente com a orla neopentecostal que se instaurou principalmente no Estado brasileiro. E que é uma forma de vedar, principalmente, essa solidariedade, essa comoção para se criar, então, digamos, essa
comunidade, não é? Então, me parece que há um resquício, não sei, é isso que eu gostaria de saber do senhor também, que há um resquício dessa cristandade nesse abalo, e me parece que é um elemento contraditório para que a gente consiga, então, criar uma outra civilização, né? Isso que eu gostaria de saber de você, se você tem essa mesma impressão. Bueno, Vito, sí, yo tengo la misma sensación, e incluso a ver, las referencias a este espíritu cristiano, podríamos, a ver, pero pensaría en un cristianismo de base, previo a la institución. En el caso de Patočka, él hace una referencia cuando habla, en este texto que está en el... Bueno, cuando habla de los 3 momentos del movimiento de la vida, cuando habla del sacrificio, él dice explícitamente, esta es la verdad desmitologizada del sacrificio de Cristo. No dice cristiano, sino crístico, ¿no? En donde se realiza esta entrega hacia el otro. Yo lo pensaría desde el ámbito del... Voy a emplear también una lógica medio merleau-pontiana, el momento instituyente del cristianismo, ¿no? No instituido, sino estas comunidades que estaban perseguidas. Muy interesante, uno podría ver, a mí ¿no? Cuando hay una máxima socialista del siglo XIX, ¿no? Muy conocido, que es una definición de justicia. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que dicen explícitamente que no tenían propiedad privada y que a cada cual le daban según su necesidad. Yo creo que en Patočka está esta idea, creo, más allá de, no estamos hablando quizás de teología ni de religión, sino de esta idea de ágape, podríamos decir, ¿no? Esta comunión por el ágape. Claro, la cuestión de se podría pensar de un cristianismo vuelto religión, vuelto algo opuesto incluso a ese cristianismo originario, que también puede pasar, veámoslo en algún punto, ¿no? Siempre, ¿no? Esta lógica entre lo instituido y cuando lo instituido traiciona aquello que lo instituyó. Uno puede pensar en el marxismo, ¿no? Como un movimiento negativo, como un movimiento que planteara, movimiento intelectual, político, y después cuando se institucionaliza, se burocratiza, no sé, en el estalinismo, y ahí cambia, ¿no? Pero yo creo, sí, estoy de acuerdo con tu planteo. Yo creo que hay una cuestión cristiana, más allá de Dios, más allá de la religión, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que vos hablás de los movimientos neopentecostales, sí. Mira, en un punto, siguiendo las lecturas de Byung-Chul Han, son espiritualidades, por llamar, a ver, espiritualidades no en el sentido patrosquiano, religiosidades que tienen como funcionales al régimen neoliberal, ¿no? El tema, porque uno puede ver ¿se entiende lo que voy diciendo o estoy hablando muy rápido? ¿No? El tema del evangelio de la prosperidad, ¿no? El cristiano de las religiones que vos hablás no es alguien que sufre y padece, sino alguien que es bendecido por bienes económicos, tiene que tener autos, tiene que tener prosperidad económica, familiar, etc. Casi una ascensión espiritual, pero una ascensión de dinero. Claro, en los ensayos heréticos, en un momento Patočka dice que ese protestantismo, no estamos hablando todavía de los neopentecostales, pero sí
está sobre todo en el protestantismo, la vertiente calvinista que llega a Estados Unidos, no el calvinismo inglés, pero ciertos grupos puritanos, en donde la bendición está en esta tierra. Y Patočka dice, ese protestantismo no tiene nada de espiritual, palabras textuales, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con este ágape. Yo creería que quizás más allá de las denominaciones, porque hay tanto protestantes como católicos, podría darse en ciertos movimientos de, no sé cómo los denominan en Brasil, acá se los denomina curas de opción por los pobres, curas tercermundistas, o lo que sería la teología de la liberación, que intenta retomar ese mensaje crítico donde también se articula con el marxismo, con la fenomenología. Hay muchos intelectuales, tienen en Brasil a grandes. Para nosotros también es, nosotros llamamos teología de la libertación, es casi lo mismo. Ah, listo, sí. Yo creo que sí, ahí está sí, coincido con vos, sí, plenamente. Creo que está esta cuestión cristiana, entendida cristiana en este sentido, ¿no? Que hoy creo que esta teología de la liberación, que es transdenominacional, digo porque hay católicos y protestantes, ¿no? Estaria esse espírito. E aí que é uma coisa... Professor Everaldo, você me deixa só falar mais uma coisinha? Claro. Pô, né? A gente ia encerrar, mas enfim. E aí que essa fala do professor Max, e até uma pergunta para você, professor Eduardo, que quando você fala, que quando pensa numa ideia de América Latina, a gente está se remetendo a uma ideia de Europa, ou seja, a gente está falando dessa questão da espiritualidade. Eu me lembro do professor Walter Mignolo, né, um livro chamado The Idea of Latin America, não sei se tem em espanhol, eu só li em inglês. E aí, quando você fala da questão da institucionalidade, eu vejo assim que na questão do lugar, se não deveria ter, ao invés dessa institucionalidade, a discussão do posicionamento dessas pessoas, como a Marta estava falando aqui, que ela morou em 3 países, e ela viu situações muito comuns, ela passou por situações em que a constituição corpórea dela, corporeidade, posso chamar, não sei, né, passou por problemas muito comuns, e esse posicionamento é que faz com que ela, digamos, se abra uma certa vulnerabilidade, e isso não se coloca, então, numa, digamos, uma forma de discutir o lugar a partir desse posicionamento, a partir dessa vulnerabilidade. Essa institucionalidade está servindo, aliás, ainda nos serve para discutir esse abalo, que a gente estava até, você denominando de terremoto, assim. Se a gente não deveria ou poderia, ou seria lícito para nós, trocar institucionalidade por posicionamento. Porque o lugar se carrega no corpo, de uma certa forma, né? Então, muito legal a pergunta, Victor. Na minha opinião, os dois são, eu diria, posicionalidade e situacionalidade. Para mim, ambas são facetas do mesmo fenômeno. Eu acho que se você, na verdade, dito de outra maneira, a situacionalidade, ela só faz sentido pensada também na sua dimensão de posicionalidade. Mas eu diria mesmo a posicionalidade. Porque a posicionalidade sem a situacionalidade, você pode cair exatamente naquilo que a gente falava quando estava respondendo o Verto. Né? E a situacionalidade, na maneira como foi colocada aqui, por exemplo, né, via Patočka, pensada enquanto corporeidade, então, entende? Então, essas coisas, elas são completamente amalgamadas. Eu acho que pensar uma implica pensar a outra em conjunto, com certeza. E deixar uma de lado, eu acho que é um problema. Everaldo,
o professor Werther, ele pediu a palavra para a gente... Então, assim, eu vou passar... Acho que não temos as questões, aí você pode encerrar como você achar adequado. E aí depois pediria para você passar a palavra para o Werther, que ele vai fazer o encerramento do evento, tá bom? Ah, tá ok. Bom, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade de escutá-lo, sobretudo, né? Aos dois professores nessa tarde, ratificar a importância desse evento, reconhecer também que há um movimento que na geografia brasileira ainda tímido, mas que expressa preocupação com o debate, tímido em relação a uma renovação. O debate sobre a América Latina na geografia brasileira já vem de algumas décadas. O próprio Milton Santos, ele inaugura isso no exílio, desde o exílio. Estar aqui com vocês, agradecer e dizer que fico à disposição em Brasília. Inclusive, amanhã eu saio para a Argentina, onde eu passo 3 semanas e sigo aí uma viagem pela América Latina até o mês de novembro, em diferentes países, fazendo análise, inclusive, sobre essas questões, fatos e fenômenos que envolvem esses sujeitos em situação espacial duradoura e essa situacionalidade trágica, como a gente comentou no dia de hoje. Então, obrigado pela oportunidade, felicitar pela organização, e é necessário seguir adiante com essa construção desde a geografia. Um grande abraço e nos vemos em breve. Obrigado. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Max, também. Isso não estava no script, né? Mas eu pedi aqui para Eduardo para a palavra, porque anteontem faleceu o Flutuan. E eu acho que a gente deve homenageá-lo aqui. Né? E, assim, vou fazer uma homenagem no contexto do evento. Um menino desterrado, sino-americano, que está na raiz de todas as discussões desses grupos aqui. Ele nos levou pela mão, nos levou, desculpe a emoção, né? Nos levou pelo caminho da fenomenologia, da lugaridade, da geograficidade, de todas as questões que a gente discute aqui. Né? E a gente não pode deixar de lembrá-lo nesse momento. Né? Só isso. Lembrando que ele esteve conosco no segundo em Niterói, foi quando eu conheci o grupo. Foi. Fez uma palestra excelente. Vamos lembrar isso também. 2013. Ele esteve presente entre nós, virtualmente. Exatamente. A primeira experiência, né, virtual que a gente fez. Isso foi incrível. Já acabou, já fechou.